Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai continuar falando sobre o Stellar Data Store. No último vídeo a gente criou um exemplo utilizando a VCL do Delphi e hoje a gente vai ver como que a gente utiliza, né? Como que a gente faz a parte client para consumir o Stellar JS utilizando o TMS Web Core para a gente criar uma aplicação web com o Delphi e fazer o consumo aqui. Então a gente vai se preocupar apenas com a parte do client, né? Da parte que vai fazer o consumo e todo o back-end o StellarJS cria para a gente. Vou deixar todos os links aqui na descrição também, inclusive dos vídeos anteriores, e também tem um post no nosso blog bem completo explicando tudo. Então vamos lá. Primeiramente, eu já estou logado aqui, né, no site. Vou vir aqui em Manage Database. Após o carregamento, eu vou criar aqui uma nova tabela. Então, vou clicar aqui, vou criar uma nova tabela para a gente utilizar aqui hoje, ok? Eu vou chamar ela aqui então de Product 02, ok? Vou salvar. Beleza, então já está criada a nossa tabela, pessoal. E hoje a gente vai criar tudo lá pelo Delphi. A única coisa que eu tenho que fazer aqui na plataforma é apenas criar o nome aqui da minha tabela, né? Algo que também poderia ser feito lá pelo Delphi, mas eu preferi fazer aqui para explicar para vocês, ok? Agora vamos vir aqui no nosso Delphi, vou criar uma aplicação nova, File New Folder, vou selecionar TMS Web Core e aqui eu vou selecionar TMS Web Core Application. Já vou salvar todo esse projeto, vou vir em Save All, vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo, vou criar aqui então Stellar Web, beleza. Eu vou salvar o nome dessa unit aqui então como mainview.view, o arquivo HTML eu vou salvar como index, o CSS também como index, o nome do projeto eu vou colocar como Stellar Web. O que a gente tem que fazer então para consumir, pessoal? Eu vou vir aqui, eu vou colocar Stellar, e aqui a gente tem, já na paleta do TMS Web Core, esses dois componentes aqui. Ó. Então a gente tem o Stellar Data Store Client Dataset, que é o componente que a gente vai utilizar, e tem também aqui o de Connection, tá? Mas a gente vai fazer diretamente aqui com o dataset. O que eu tenho que preencher aqui, pessoal? O nosso Access Token, então eu vou lá no nosso site, vou vir onde a gente gerou o nosso Access Token, né? Vou vir aqui em Application, e aqui em API Case tem os tokens que eu criei. Eu vou até dar um retoken aqui, ó, vou gerar o token novamente, vou copiar ele aqui e vou colar aqui na nossa aplicação. Ótimo. O que mais a gente tem que colocar? Pessoal, a gente tem que colocar aqui o Project ID, o nosso Project ID, ele fica aqui, a gente vem em Overview, esse código principal que fica aqui. Então, eu vou clicar aqui também para copiá-lo, vou colar aqui, ótimo. E aí, eu tenho que colocar apenas o nome da nossa tabela. Então, a gente criou aqui essa nova tabela, com Product 02, vou colocar o nome aqui. Beleza. Feito isso, pessoal, eu posso colocar aqui um Data Source, ó, TWeb Data Source, vou linkar então aqui com o nosso dataset, beleza. E agora aqui eu posso colocar componentes que a gente já está acostumado a utilizar no nosso dia a dia. Então vamos lá. Primeiro que eu vou colocar aqui é um DB Navigate, beleza. Vou colocar também DB Grid, TWeb DB Grid, ó. Deixa eu dar uma aumentada aqui na tela. Vou linkar aqui então o Navigate no nosso data source e o DB Grid também. Vou colocar aqui então alguns botões, tem o Web Button, ficar dois botões aqui. E esse aqui vai ser o de conexão, né? E aqui o de Disconnect. Aqui o que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar então esse nosso componente aqui, que é o nosso dataset, ó, e vou ativar ele. Ó. Vou vir aqui no botão então, ponto active, vai receber true. E aqui no nosso botão a gente vai fazer, né? A gente vai desconectar, a gente vai fazer um trace. Vou dar dois cliques. E aí eu vou fazer a conexão. Então eu posso vir aqui em Connection, né? Ele já pegou o token que a gente colocou aqui, ó. Então esse Access Token que a gente colocou aqui, ó, ele já trouxe, né? Inclusive eu poderia ter feito até isso aqui por primeiro, né? Fazer essa conexão aqui, ó. Colocaria aqui o meu token, ia dar um conectar. Ele vai conectar lá na nossa base e vai listar já as tabelas que a gente tem lá. Né? Se eu quisesse criar uma tabela nova aqui, bastaria eu vir aqui e criar uma tabela com nome novo, ele ia criar uma tabela lá também. Vou pegar essa tabela que a gente já criou, vou apenas adicionar os campos aqui, ó. Então, vou colocar aqui o campo nome, string 60, né? Já ficou carregado aqui. Eu vou colocar aqui também um price, né? Um preço, do tipo float. Vou colocar um campo data também, do tipo datetime. Vou colocar um campo imagem, que vai ser do tipo blob. Então, imagem a gente vai usar do tipo blob. Ok, então já criou para a gente os campos. Se a gente olhar lá na plataforma, né? Se a gente vier aqui e olhar aqui na nossa tabela, Venue Manager,
a gente vai ver que ele já carregou os campos que a gente criou lá no Delphi. Então ele já faz toda essa parte também da criação das tabelas, é tudo automático, sem a gente precisar se preocupar com a plataforma, né, e onde a gente está utilizando. Agora a gente já pode testar, então eu vou trocar aqui para release, eu vou acionar aqui então o Firefox, beleza? E vamos rodar nossa aplicação. Show, pessoal. Então já rodou aqui a nossa aplicação, vou clicar para conectar. Notem, ele já conectou para a gente, pessoal. Então, eu já trouxe aqui, né? Não tem nenhum dado que a gente ainda não inseriu um dado na tabela. Vou dar um mais aqui, ó. Vou colocar aqui, então, ó, César. Ah, faltou um detalhe, né? Faltou eu marcar aqui, ó. Vou vir aqui em Options, ó, Options, e vou marcar aqui para poder editar diretamente aqui na DB Grid. Tá? Depois você pode colocar os botões aqui, né? Como aqui é um dataset, é da mesma forma que a gente está colocando, né? Então, o nome do dataset, .append, né? .post, e você pode criar ali a sua tela de cadastro, com os edits, enfim, da forma tradicional, como a gente já está acostumado, tá? Ótimo, então vou conectar. Agora sim, vou vir aqui, vou colocar como César 01. O preço aqui vou colocar 10. Vou colocar a data de hoje aqui. Hoje é dia 16/5/2025. Vou salvar. Beleza, pessoal. Então já salvou pra gente. Se a gente olhar lá na plataforma, né? E eu vir aqui em data, ó, vocês vão ver que já vai estar aqui o registro que a gente acabou de registrar. Então, vocês viram, pessoal, que sem nenhuma linha de código, praticamente, né? A gente só mesmo está startando o dataset, né? É coisa que eu poderia também ativar por aqui. E os dados já estão sendo adicionados. Então, o back-end foi todo feito automaticamente pela plataforma, já utilizando Access Token. Eu poderia estar utilizando o Auth2 também, que a gente vai ver que é um recurso bem legal. A gente vai ver isso em aulas futuras, né? Que a gente vai utilizar ele aqui, que vocês vão ver que ainda é mais seguro. Ele fez toda a implementação para a gente simplesmente cuidou somente da parte client e ainda assim, com esses componentes, eles ficam bem fácil, né, de utilizar. No exemplo que vai estar disponível para vocês, pessoal, ele é um exemplo mais completo, então você pode adicionar aqui o seu Access Token, né? Depois a gente vai adicionar o Auth2. E aqui você consegue colocar o teu Project ID e o nome da sua tabela. Então você consegue testar a sua aplicação de uma forma bem tranquila. Então basta você preencher aqui e já vai funcionar com o seu banco, né, que você criou lá na plataforma. E aqui está todo o código, inclusive para adicionar imagem. Ó. Eu vou até fazer assim, ó. Eu vou adicionar isso aqui no nosso exemplo que a gente está fazendo para vocês verem como que é bem tranquilo. Ó. Então vou adicionar aqui, ó. Tá? Então, temos esse outro componente também que gerencia essa parte de upar uma ou mais imagens, né? E para a gente utilizar ele é bem tranquilo. Vamos lá, o que a gente tem que fazer, pessoal? Primeiramente, aqui no componente Web File Update, então eu tenho dois eventos, ó. Eu vou copiar aqui para ser mais rápido, tá? Vou copiar aqui. Então, nesse primeiro exemplo aqui, é o drop de files, que é quando a gente clica, né, e arrasta o arquivo ali. Então, o que ele faz? Ele vai fazer essa função aqui, get file array buffer, tá? Então, ele vai salvar aqui no buffer para a gente. Depois a gente vem nesse evento aqui, ó, que é o get files as array buffer, que é depois que ele carrega, porque como a gente está na web, a gente tem que sempre lembrar que a web é assíncrona. Então, ele vai processar todos os arquivos, fazer o upload, e depois que ele terminar esse upload, aí ele vai acionar esse evento aqui. E nesse evento a gente tem mais um trecho de código aqui, ó, que eu vou pular aqui e vou explicar para vocês. O que ele faz, pessoal? Então ele está pegando a nossa imagem aqui, ó, que é o nosso componente de imagem, né? E está carregando lá a imagem dele, ó. Então tá daqui download from array buffer e pega o que está sendo passado aqui como parâmetro, né? E joga para ele. E também no nosso dataset, ó, o que a gente faz? A gente faz um write blob, né, no nosso campo imagem, que é o campo que a gente adicionou aqui, né, que é o nosso campo imagem, né. Inclusive, os fields a gente pode ver aqui, os fields, então, ó, imagem. Aqui eu carrego, então, através do write blob, falo qual que é o nome do campo e passo aqui o array de buffer também. Ele já vai fazer o preenchimento para a gente. Aí, para a gente mostrar, eu tenho um outro evento que fica aqui no dataset, ó. Então, aqui no After Scrum, eu vou copiar esse trecho aqui e explicar para vocês. After Scrum. O que é feito, pessoal? Aqui, primeiramente, a gente limpa, né, o nosso componente de imagem, tá? A gente deixa ele sem imagem nenhuma. Depois,
a gente olha se o nosso dataset ele está em edição ou insert, né? Se ele está no modo de edição ou insert, e depois a gente faz o carregamento. Ó. Então a gente pega aqui uma rede buffer também, né? Eu coloquei um await aqui para que ele espere, né? Que seja carregada a imagem, e a gente chama esse método aqui do dataset. Ó. Então no dataset, aqui a gente fez o write buffer, aqui a gente vai ler ele. Ó. Então read buffer as array buffer e passa o nome do campo. Esse campo aqui. E aí ele vai carregar aqui na nossa variável e depois a gente joga ele na imagem novamente aqui, da mesma forma que a gente tinha feito, tá? Então é um código bem simples, tá, pessoal, de entender, mas basicamente é você copiar e colar ali. E aqui também eu passo como limpar essa imagem. Deixa eu até pegar o código aqui. Ó, aqui a gente limpa a imagem. Tá? Então aqui a gente só está limpando a imagem mesmo e a gente dá um write na imagem e passa vazio aqui para ele não carregar nada. Vamos executar aqui de novo e vamos fazer o teste. Vamos ver, apresentou um erro aqui para a gente. Ah, sim, né, pessoal? Como eu utilizei o await aqui, eu tenho que colocar aqui esse custom attribute, que é o async, para ele saber que é um método assíncrono. Vamos rodar aqui de novo. Beleza, vou conectar. Já trouxe aqui para a gente, então vou inserir mais alguns registros aqui. Eu vou colocar aqui, então, meu nome mesmo, 02. Vou colocar aqui 20. Salvei, vou adicionar mais um aqui. César 03, preço 30. Beleza, já tá bom. Agora eu vou adicionar uma imagem. Como eu faço, pessoal? Estou aqui, então, seleciono o registro aqui, né? Posso clicar aqui para editar ele, ó. Então, edit, né? E aí eu vou pegar aqui, então, uma imagem qualquer aqui. Ó, vou pegar esse mouse aqui, vou arrastar aqui, ó. Ele já trouxe aqui, já carregou pra gente e pronto. Já está carregado. Ó. Vou clicar aqui para ele salvar. Beleza. Então, quando eu for no produto de cima e voltar aqui para o produto, ele vai carregar a imagem aqui para a gente. Ó. Quero carregar outra imagem, mesma coisa. Vou pegar aqui agora esse teclado aqui, arrasto para cá, pronto, já ficou aqui. E aí ele já vai ficar carregado. Ó. Deixa eu voltar aqui. Beleza, a gente tem o mouse aqui e o teclado aqui, tá? Então, já ficou carregado aqui os dados também da imagem. O exemplo que está aqui, pessoal, ele está bem organizado, né? Você consegue testar aqui de uma forma bem prática, né? Então ele já está com os campos aqui, né? Depois a gente vai implementar também o Auth2 aqui em aulas futuras e já faz toda essa navegação. E já traz o contador aqui também, enfim, já está bem completo esse exemplo. Ele vai estar disponível, né? Vou deixar os links aqui na descrição, então vai estar disponível lá no nosso GitHub. Ó, tá aqui então todo o projeto, né? A gente já tinha um VCL, agora a gente tem a parte web também. E se você está gostando desse conteúdo, pessoal, não deixe de deixar um comentário aqui que ajuda o YouTube a entregar o nosso vídeo para mais pessoas. Curte também, se inscreve para receber quando a gente postar vídeos novos. E também considere ser um membro do canal, com isso você ajuda o canal e ajuda a gente sempre a estar disponibilizando conteúdos interessantes aqui para vocês. E deixe também no comentário o que você está achando do Stellar Data Store, qual dúvida você tem, né? E a gente vai ver também como utilizar com aplicativos mobile. Ele é bem completo, ele abstrai toda essa parte do back-end para a gente, eu achei isso incrível, né? E a gente se preocupa apenas com o front-end e ainda com as facilidades da gente ter esses componentes que já entregam tudo pronto para a gente, tá? Então é uma forma bem rápida da gente entregar nossos aplicativos. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula.